Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 21 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Número 1 da região. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, para você começar o seu dia muito bem informado. Agora 6h35. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Exposim reúne empresas no estacionamento do IP Shopping a partir desta quinta-feira. A abertura da fase municipal dos Jogos Estudantis de Goiás será realizada hoje em Mineiros. Luciano Bivar é afastado da presidência do União Brasil. INSS e agências dos Correios vão receber pedidos de auxílio-doença. Polícia encontra quase R$500 mil da casa do presidente da Comurg em Goiânia. Governo inicia discussão sobre descarte de eletrodomésticos em Goiás. Governo recebe proposta de rastreabilidade bovina. STJ decide que Robinho deve cumprir no Brasil pena por estupro. Câmara aprova fim das saidinhas de presos e texto espera agora a sanção do presidente Lula. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, 6h36, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta quinta-feira. Olha, o União Brasil, em reunião nesta quarta, decidiu afastar o deputado Luciano Bivar da presidência do partido. O mandato de Bivar só terminaria no mês de maio, mas a sigla resolveu antecipar a saída dele da presidência após o deputado se envolver em uma ferrenha briga política com Antônio Rueda, que ganhou a eleição para sua sucessão. Rueda ganhou a eleição do próprio Bivar. Na semana passada, 2 casas de praia da família de Rueda foram incendiadas no litoral de Pernambuco. Em razão da briga política, rivais acusaram Bivar, que negou qualquer participação. A crise no partido tem origem na disputa pela presidência da sigla, que envolve Bivar e Antônio Rueda, recém-eleito, como dissemos, presidente da legenda. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, firmou uma parceria com os Correios para que as solicitações por incapacidade temporária, conhecido como o auxílio-doença, possam ser recebidas pelas agências da ECT. O acordo foi fechado nesta quarta-feira e tem como objetivo ampliar o atendimento aos segurados da Previdência Social para tornar o processo menos burocrático. É esperado que a modalidade esteja disponível em todo o país a partir de abril. Segundo o Instituto, a parceria abrange todas as 11 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil, incluindo as franqueadas. O serviço será gratuito. Os funcionários dos Correios vão ajudar os segurados a fazerem a solicitação do auxílio através do Atesta Med, um sistema que permite o envio de laudos e atestados médicos ou odontológicos digitalizados para análise de um médico perito à distância, sem a necessidade de comparecimento a uma unidade da Previdência Social. O Ateste Med funciona dentro do site e o aplicativo do Meu INSS. A expectativa do órgão é que até o fim de abril todos os benefícios por incapacidade sejam solicitados através desse sistema digital. 6h38, programa Pede Meia. Estudantes já podem consultar informações sobre o referido programa. Quem traz os detalhes é Fernando Alves. A partir desta quarta-feira, estudantes do ensino médio matriculados em escolas públicas já podem consultar informações sobre o Pede Meia. As orientações e detalhes sobre a elegibilidade ao programa de incentivo financeiro educacional, que funcionará como uma poupança, estão disponíveis por meio do aplicativo Jornada do Estudante, que já pode ser baixado nas plataformas Google Play e
e App Store. Os pagamentos estão previstos para começar no dia 26 de março. O Ministério da Educação estima um investimento de 7 bilhões e 100 milhões de reais em 2024 para beneficiar cerca de 2 milhões e 500 mil estudantes em todo o país. Para o professor de finanças da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rafael Moses, a política de incentivo pode reduzir o número de jovens que abandonam a escola e também possibilitar o acesso dos estudantes contemplados a universidades e melhores oportunidades de emprego. Apesar do foco do programa ser relacionado à questão social, é de se esperar que esses estudantes passem a se tornar profissionais qualificados e, com isso, contribuir para que as empresas entreguem uma melhor qualidade de seus serviços e produtos para os seus clientes. Além disso, certamente o estudante que termina seus estudos possui uma probabilidade de empreender com sucesso muito maior do que aqueles que, infelizmente, abandonaram os seus estudos. Doutor em Educação, Tiago Esteves avalia que o pé de meia é uma medida importante. No entanto, entende que o programa sozinho não é capaz de combater a evasão escolar. Ele defende políticas públicas articuladas para resolver o problema, como, por exemplo, melhorar o acesso aos meios de transporte e ampliar o número de creches e de outros espaços de acolhimento para os filhos, em especial das estudantes. É uma medida que tende a encarar de frente um grave problema, que é o abandono de centenas de milhares de jovens que abandonam as escolas para poder ingressar no mercado de trabalho, né? Mas o programa, de maneira isolada, ele não tem como diminuir ou ter um impacto significativo sobre a evasão escolar. Para receber o benefício, o estudante precisa ter CPF, deve ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de família beneficiária do programa Bolsa Família. Os estudantes podem receber até R$ 9.200 do programa ao longo dos 3 anos de ensino médio. R$ 2.000 por ano, que pode ser sacado a qualquer momento, mais R$ 1.000 por ano, que só poderá ser retirado da poupança após a conclusão do ano letivo, e um adicional de R$ 200 pela participação no Enem. Reportagem Fernando Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. A Polícia Civil encontrou R$ 431 mil em dinheiro vivo na casa do presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, Alisson Silva Borges, durante uma operação realizada na manhã de ontem. A empresa e outras 3 secretarias são alvo de investigação sobre supostas irregularidades em licitação. O dinheiro encontrado pelos policiais era em nota de dólar e real. Além disso, havia cartões de crédito e relógios de luxo. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Civil. A Prefeitura de Goiânia convocou uma entrevista coletiva para responder sobre tais investigações. A Polícia Civil cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga fraudes em licitações na Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira. Além da Comurg, os crimes estariam sendo praticados desde 2022 até os dias atuais na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, a CEINFRA, a Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD, e a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. Segundo as investigações, 3 empresas estariam envolvidas nas fraudes de pelo menos 5 licitações, com valores que chegam a R$ 50 milhões. 6h42, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, inicia hoje a discussão sobre o descarte de eletrodomésticos e eletrônicos inservíveis em Goiás, o que inclui geladeiras, máquinas de lavar, fogões, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, telefones e computadores, por exemplo. A SEMAD deseja implantar nessa cadeia de produtos um sistema de logística reversa, ou seja, estabelecer uma operação regulamentada pelo governo estadual que defina para onde o resíduo vai e como ele deve ser tratado em cada etapa. O gerente de apoio à política de resíduos sólidos da SEMAD, Fábio Góes, explicou que a logística reversa viabiliza a reciclagem de boa parte desses equipamentos. O que acontece nessa quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã, é um workshop online que vai reunir representantes de indústrias, distribuidores, varejistas e todos os atores que têm interesse em fazer parte da discussão. A participação é gratuita. E o governador em exercício, Daniel Vilela, comenta sobre a importância do aumento de parcerias comerciais e culturais entre Goiás e Portugal, ao receber nesta quarta-feira a comitiva daquele país. Quem traz os detalhes dessa visita é Jandra Nayara.
O governador em exercício, Daniel Vilela, recebeu a visita de autoridades portuguesas, incluindo o vice-ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal. Entre outros assuntos, eles falaram do lançamento de um livro da escritora de literatura portuguesa Lídia Jorge. Ela recebe uma homenagem da Universidade Federal de Goiás. Informações para que a gente tenha aí uma condição de aumentar as relações comerciais e culturais também entre Goiás e Portugal. A Universidade Federal é uma das universidades mais importantes do Brasil e foi por isso que nós decidimos fazer esta parceria com a Universidade Federal, com a escritora Lídia Jorge. A escritora Lídia Jorge é hoje uma das maiores escritoras da cultura não só do meu país, mas da cultura de todos os países que se exprimem em português. O governador em exercício, Daniel Vilela, recebeu ainda na manhã desta terça-feira representantes da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, com o objetivo de destacar um governo transparente e eficaz. Na oportunidade, Daniel Vilela também buscou estreitar laços com parceiros estrangeiros e aprimorar as políticas regulatórias locais. Goiás, nesses próximos dias, estará aqui recebendo todos os experts aí dessa área que estão dialogando sobre os temas importantes e que naturalmente farão de Goiás, nesses próximos dias, o estado que vai trazer aí as boas informações e naturalmente também estabelecer as diretrizes para o futuro desse modelo de ambiente regulatório do nosso país. É um evento voltado para os técnicos da regulação, onde serão discutidos temas importantes como a governança, energia, saneamento, transporte. O investidor estrangeiro que vem para cá, eles costumam olhar 3 coisas quando vem para cá. Ele vê se tem mercado para ele vir, ele vem se tem um ambiente político, no questão se os poderes estão funcionando, o executivo, o judiciário, o legislativo, e ele vê se tem segurança jurídica para fazer o investimento. E é nesse ponto que entram as agências reguladoras, para dar segurança jurídica nos contratos de longo prazo desses investidores. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E Filipão não é mais o treinador do Atlético Mineiro. A saída do técnico gaúcho foi anunciada na manhã de ontem, após uma reunião da diretoria do clube na noite da terça-feira. Luiz Felipe Scolari deixou o Galo antes de disputar as finais do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. A diretoria tem pressa para encontrar o substituto. Segundo o comunicado, a rescisão foi consensual. A situação movimentou os bastidores da terça-feira da cidade do Galo. A notícia de um pedido de demissão circulou nas redes sociais, mas isso acabou não acontecendo. Contudo, parte da diretoria estava insatisfeita com o desempenho em campo e da relação de Filipão com a torcida, que culminou na escolha pela saída. Do outro lado, Filipão desmentia a notícia que pediria para sair, mas entendia que algo estava em andamento nos bastidores enquanto retornava de uma palestra em Tiradentes, no interior de Minas Gerais. O elenco do Galo estava de folga nos últimos dias e só se apresenta na tarde de hoje para treinamento. A diretoria trabalha com 3 ou 4 nomes. O argentino Gabriel Milito, livre no mercado, e português Pedro Caixinha, do Bragantino, agradam. Nenhum brasileiro está na lista. Até a contratação de um novo treinador, o auxiliar da casa, Lucas Gonçalves, vai comandar os treinos na cidade do Galo. Existe a possibilidade de ele estar à frente do time nas finais do Campeonato Mineiro e na estreia da Conmebol Libertadores. Uma efetivação não está nos planos por agora. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em sessão nesta quarta-feira que o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, de 40 anos, vai cumprir no Brasil a sentença da Itália, que o condenou a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo. Conforme decisão por maioria, o cumprimento da pena deve ser iniciado imediatamente. O crime foi cometido em 2013 em uma boate de Milão, quando o brasileiro defendia o Milan. O placar da votação ficou em 9-2 a favor do cumprimento da pena no Brasil. Pelo voto do relator Francisco Falcão, a Justiça Federal deve ser comunicada imediatamente para cumprimento da pena em regime fechado. A maioria concordou com essa posição, que chegou a ser tema de debate entre os ministros. A posição pela prisão imediata teve 6 votos, será em regime fechado. Agora cabe à Justiça Federal de Santos a expedição da ordem de prisão.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. O Ministério da Agricultura e Pecuária recebeu uma proposta para uma política pública nacional individual de rastreabilidade bovina. A iniciativa é da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e é considerado um avanço significativo em prol da pecuária sustentável no Brasil. Segundo as entidades, a rastreabilidade individual surge como peça central no controle sanitário e socioambiental do setor, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a transferência de transparência e responsabilidade na produção pecuária. A proposta pretende garantir a rastreabilidade e o monitoramento de 100% dos animais que são abatidos, bem como os critérios sanitários e socioambientais, fornecendo as informações de tempo de permanência e o local de produção de cada animal ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, do nascimento ou desmama até o abate. Construída em 2023, a proposta foi resultado de um amplo alinhamento setorial, liderada pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e apoiada pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, englobando diversas entidades envolvidas na agenda da rastreabilidade. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale. Olha, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu reduzir em 0,5 ponto percentual a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Com isso, a Selic passa a ser de 10,75% ao ano. O anúncio foi feito no fim da tarde de ontem, após uma reunião do colegiado. Esse é o 6º corte consecutivo na taxa básica de juros depois que o Banco Central afrouxou a sua política monetária. A taxa agora é igual ao seu menor patamar desde março de 2022, quando também estava em 10,75% ao ano. A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo desse ano. No comunicado, a autoridade monetária ainda sinalizou novas reduções da Selic nas próximas reuniões. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica nesta quarta-feira o projeto de lei 2253/22, que acaba com as saídas temporárias de presos, as chamadas saidinhas. Agora o texto vai ser enviado para a mesa do presidente Lula para que ele sancione ou vete a lei. Como o PL foi aprovado por unanimidade na Câmara, a tendência é de que o presidente assine a sanção. O texto foi aprovado pelo Senado em fevereiro deste ano e retornou à Câmara dos Deputados. Na última semana, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se licenciou do cargo para reassumir temporariamente o seu mandato de deputado federal. Ele foi relator do projeto quando o texto passou pela Câmara em 2022 e assumiu novamente a relatoria do texto diretamente no plenário. O texto abre exceções apenas para detentos que estudam e trabalham. Nesses casos, eles terão direito a saídas temporárias para cumprir a carga horária de cursos profissionalizantes, ensino médio ou superior. E aplicativos falsos relacionados ao imposto de renda estão roubando dados. Fique atento, quem vai trazer os detalhes é Rafael Silva. Aplicativos e sites falsos em nome da Receita Federal estão sendo usados por criminosos. O objetivo inicial é roubar dados pessoais dos contribuintes que declaram imposto de renda, como ressalta o especialista em segurança da informação e segurança cibernética, Fernando Amati. Atualmente, qualquer coisa que tenha valor é interessante para um criminoso. Se ele consegue seus dados, por exemplo, do GovBR, site oficial do governo, o criminoso pode roubar sua identidade, fazer compras, empréstimos no seu nome, por exemplo. Outros dados que ele pode conseguir através do GovBR, ele pode ser usado para aplicar golpes de engenharia social, tanto em você mesmo quanto em outras pessoas conhecidas. Porque o criminoso ele vai contar uma história, ele vai usar dados legítimos que ele acabou de ver no site do governo e é uma história muito convincente, que é muito fácil das pessoas caírem. O governo federal já emitiu um alerta para contribuintes sobre os riscos de sites e aplicativos falsos. Também gerente de inteligência de ameaças da Logical It, Fernando Amati, ainda ressalta que é importante prestar atenção nos detalhes para não cair em golpes, principalmente em apps. Nas lojas de aplicativos, sempre aparece quem desenvolveu o programa. Fique atento ao nome da empresa desenvolvedora. Essa informação aparece logo abaixo, o nome do programa.
Então, não faz sentido pessoas normais ou empresas não relacionadas com o governo desenvolverem um software para o governo, um programa, um aplicativo, qualquer coisa para o governo. No caso do envio da declaração de imposto de renda, o caminho mais seguro é a página oficial do governo. Esse site ele deve ser um site .gov.br. Acessando esse site ou procurando dentro do .gov.br, você vai achar em algum lugar as orientações para download dos programas, de como fazer esse download, o que precisa ser instalado e até de como fazer o imposto de renda. Além do site geral, o gov.br, outro caminho direto é o gov.br/Receita Federal, onde é possível enviar o IRPF e também encontrar atalhos para aplicativos e programas oficiais para o envio da declaração. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O governo de Goiás está proporcionando uma nova oportunidade de aprendizado para aqueles que não tiveram a chance de frequentar a escola na infância. O programa Alfabetização e Família está com inscrições abertas para o ano letivo de 2024 em todo o estado, disponibilizando cursos gratuitos para jovens, adultos e idosos com 15 anos ou mais. Os interessados em participar devem procurar uma das coordenações regionais de educação apresentando documentos pessoais para realizar a inscrição. Lançado em 2021, o programa Alfabetização e Família já impactou mais de 100 municípios em suas 3 primeiras etapas. Este ano o programa entra na sua 4ª fase, com a previsão de abrir 600 novas turmas, atendendo a 6.000 alunos em todo o estado. As primeiras 40 turmas já foram formadas e estão em pleno andamento desde o início do mês. A iniciativa, coordenada pela primeira-dama Gracinha Caiado e financiada pelo Fundo Protege, tem como principal objetivo garantir o direito fundamental de todo cidadão, saber ler e escrever. Com duração de 4 a 6 meses, as aulas serão realizadas diariamente, totalizando 2 horas de ensino. O investimento é de 4,2 milhões de reais e foi destinado para o programa este ano, incluindo kits de uniforme, materiais escolares e livros didáticos para estimular os estudantes. Um homem foi preso em flagrante ontem, suspeito de ameaçar a própria filha menor de idade em São Luís de Montes Belos, na região oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito também é investigado por um possível crime de estupro de vulnerável contra a criança. A corporação tomou conhecimento dos fatos após relato da filha ao Conselho Tutelar. Para garantir a segurança da criança, foram solicitadas medidas de proteção de caráter emergencial. Ainda segundo a polícia, há uma investigação em curso sobre outras agressões contra a criança por parte do pai e da madrasta, que também prestou depoimento à polícia. Após o interrogatório, o homem pagou fiança e foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam a cargo da equipe policial da Delegacia Especializada no atendimento à mulher do município. E a polícia desarticula em Goiás o comércio de peças de carros roubados em outros estados. A reportagem é de Túlio Isaac Filho. Doutor Rafael Aze, 118 mandados de busca, mais de 30 pessoas investigadas aí, 27 pessoas achadas. Uma terceira fase que fez toda a diferença para que Goiás não fique mais no centro desses carros que são furtados e roubados em outros estados, e essas peças caminham até aqui para esse determinado setor que já é bem conhecido. Hoje nós estamos deflagrando a terceira fase. O que é esta fase? Cumprimento de ordem judicial de suspensão de atividade econômica. O Ministério Público, através da 99ª Promotoria, requereu ao juízo da 2ª Vara, no bojo da investigação da Operação Desmantelo, depois de ter denunciado os investigados, que as atividades fossem suspensas por 120 dias. Então, hoje, atendendo à ordem judicial, a Polícia Civil dá cumprimento a estas ordens, fechando esses estabelecimentos e notificando os seus proprietários investigados de que não podem comercializar, ainda que informalmente, por 120 dias, os componentes veiculares encontrados dentro de seus estabelecimentos. Importante essa operação para que continue diminuindo cada dia mais? Essa é uma operação com números muito positivos para o estado de Goiás. Então, se o grupo criminoso em algum momento acredita que pode se estabelecer aqui, não vai.
Nós temos hoje 83 pessoas investigadas, pessoas físicas, 42 lojas investigadas. Nós temos 118 ordens judiciais já cumpridas. Num universo de 35 mandados de prisão temporária, nós temos 27 cumpridas. E com o desmembramento das investigações, 9 pessoas já presas preventivamente. E que é importante dizer, houve desmembramento. As investigações continuam para um outro universo de pessoas investigadas, quer sejam lojistas, motoristas, pessoas que adulteram, que furtam, que embalam esses componentes veiculares. Num cenário que envolve desde veículos mais simples até veículos de luxo. A DERFRA vai continuar atuando. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13 agora. E a Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Os 2 duelos serão realizados em jogos únicos e foram definidos da seguinte maneira: dia 27 de março, uma quarta-feira às 20h30, na Neoquímica Arena, jogam Santos e Bragantino. No dia 28, uma quinta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, jogam Palmeiras e Novo Horizontino. A divisão foi acertada no Conselho Técnico da Federação e atende aos 2 mandantes. O Santos gostaria de jogar na capital paulista e terá o jogo na Neoquímica Arena, porque o Palmeiras joga só um dia depois. Fundamental para o clube alviverde receber reforços que estão defendendo seleções nacionais durante a data FIFA. Assim como as quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único. O empate leva a decisão para os pênaltis. Na grande final, o Palmeiras, se avançar, terá a vantagem de decidir em casa por causa da melhor campanha geral. O Santos vem logo atrás, com o Bragantino em terceiro e Novo Horizontino em quarto. As finais serão disputadas em jogos de ida e volta e estão programadas para os dias 31 de março e 7 de abril. E o pai de Neymar será o responsável por pagar a fiança de Daniel Alves, isso de acordo com o jornal La Vanguardia. Familiares e amigos do jogador tentam juntar o dinheiro o mais rápido possível, segundo o jornal El Periódico. A justiça aceitou nesta quarta-feira a liberdade provisória do lateral, mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, algo em torno de 5,4 milhões de reais. Neymar e seu pai já haviam ajudado Daniel Alves ao pagar 150 mil euros requeridos pela justiça como indenização à vítima do caso de agressão sexual pelo qual o lateral foi condenado. Na época, o pagamento serviu como atenuante para diminuir a sentença para 4 anos e meio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15 e o mercado físico do boi gordo registrou preços estáveis nesta quarta-feira. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a expectativa ainda é de tentativas de compra abaixo da referência média. A indústria permanece respaldada por uma posição bastante confortável em suas escalas de abate, posicionadas para daqui a 10 dias úteis em média. O pecuarista ainda tenta cadenciar o ritmo de negócios, contando com boas condições de pastagem. Para o segundo trimestre, a pressão de oferta tende a aumentar com a piora das condições das pastagens, é o que disse Iglesias. Vamos então ao preço da arroba do boi no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, capital, R$ 228. Em Goiânia, R$ 215. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 221. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 219. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 207. Já o mercado atacadista voltou a apresentar preços acomodados para a carne bovina. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pouco espaço para reajustes no decorrer da semana, em um período pautado por menor apelo ao consumo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16 e a abertura das fases municipal e intermunicipal dos Jogos Estudantis de Goiás será realizado aqui em Mineiros hoje, quinta-feira, no Centro Esportivo Antônio Carlos Paniagua. Isso começou às 7h da manhã. Quem explica melhor este assunto agora no Jornal Verde Vale é o coordenador regional de educação, Rogério Pereira. Bom, Daliana, a abertura, ela traz em si todas as delegações da cidade de Mineiros que compõem as escolas, tanto estadual quanto as particulares, né? Nós temos nas modalidades coletivas o futsal, handebol, vôlei, basquete, várias nas modalidades individuais. Por exemplo, nós temos tênis de mesa, atletismo, ciclismo, xadrez, natação. Então, são mais de 20 modalidades ao todo que contemplam os Jogos Estudantis, né, do estado de Goiás.
Goiás. Nessa primeira fase é a fase municipal e nós terminamos no final de semana com a fase intermunicipal. A fase intermunicipal contempla as 4 cidades, que é Mineiros, Portelândia, Perolândia e Santa Rita. A abertura se dá agora no dia 21, quinta-feira, a partir das 7 horas, com as autoridades presentes. Assim que termina a abertura, nós vamos ter os primeiros jogos, são os jogos de futsal, de salão, que vai também ser lá no centro esportivo, né? Então, às 8h20 já começa o campeonato com os futsais lá, né? Já com finais, né? Quem ganha passa de fase. Para quem tiver interesse de acompanhar esses jogos, né, familiares aí desses alunos, é aberto para a população ou é restrito ali ao público estudantil? Sim, o evento ele é aberto ao público, né? Então nós já aproveito o momento para fazer o convite a toda a comunidade escolar, e seus filhos ali como atleta, e também que vai toda a comunidade para ver ali o trabalho pedagógico dos treinadores, são também os professores de sala de aula deles também, e é aberta a todo o público, de quinta a sábado no centro esportivo. As modalidades individuais vai ter em locais diferentes, como a IPA, Aeroporto, né, também no José Alves de Assis, entre outros lugares. Mas assim, o foco mesmo das competições ele vai ser mais centralizado no centro esportivo. E vai ser das 7 da manhã ao meio-dia e das 1 às 18 horas. Preciso também falar assim, da nossa parceria também, que esse ano é a parceria da Prefeitura. A Prefeitura entrou com a arbitragem, entrou com a infraestrutura do evento. Né? O ano passado era só do Estado. Esse ano é uma parceria entre Estado e município. Então, o secretário, que é o Tomé, ele ajudou demais, abriu as portas, está dando todo o suporte para a nossa equipe do Estado para fazer esses jogos com excelência. Então, a gente tem que ressaltar sempre quando o município entra com essa contrapartida e entra com forma bem incisiva, né, para ajudar mais ainda, para ser bem melhor o evento, mais estruturado. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já no próximo bloco, Expocim reúne empresas no estacionamento do IP Shopping a partir desta quinta-feira. E o Brasil se aproxima de 2 milhões de casos de dengue em 2024. Claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, voltamos já, logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, o Brasil se aproxima da marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue ao longo do ano, de acordo com a atualização desta quarta-feira do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. O Brasil já registrou 1.978.362 diagnósticos da doença somente este ano. Nesse ano, o país contabilizou 556 óbitos por dengue e tem outros 1.025 ainda sob investigação. O painel indica também que o coeficiente de incidência da doença no país é de 974,3 casos prováveis para cada 100 mil habitantes. O somatório de casos deste ano, segundo o Ministério da Saúde, apresenta um volume anormal em comparação com as últimas décadas. Na última segunda-feira, o Brasil bateu um recorde, já que em mais de 20 anos, o país não registrava tantos casos de dengue em um só ano. Nesse sentido, a pasta avalia que 2024 deve ter, no mínimo, o dobro de registros de 2023. No ano passado, o país somou 1.658.814 casos prováveis da dengue. Especialistas e organizações ligadas à educação elogiaram a previsão de 2.400 horas de formação básica comum incluído no novo relatório do projeto de lei que pretende revisar o atual ensino médio. O relatório foi apresentado nesta quarta-feira. No entanto, organizações ligadas pedem mudanças no texto. A expectativa é que a matéria seja votada nessa semana no plenário da Câmara dos Deputados, antes de ir ao Senado Federal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação defende a formação básica de 2.400 horas, mas mantém críticas ao projeto, especialmente no que diz respeito à não obrigatoriedade do ensino do espanhol e à manutenção da figura do professor por notório saber.
o que permitiria a contratação de profissionais sem formação específica em licenciatura. Para o representante dos trabalhadores em educação, a exclusão do espanhol é absurda. A confederação também criticou a possibilidade da contratação de profissionais com notório saber sem formação em licenciatura para disciplinas técnicas e profissionalizantes. Para a confederação, a medida visa baratear a mão de obra ao incluir no mercado muitos profissionais sem formação de professor. 7h32, e o Brasil é o 4º em ranking de países com a pior taxa de saúde mental. O alerta quem nos faz é Milena Abreu. O Brasil é um dos países com a pior taxa de saúde mental. Levantamento realizado por uma plataforma que mapeia a qualidade da saúde mental ao redor do mundo coloca o nosso país na 4ª colocação entre os piores. O estudo considera dados de 71 países. Com nota 53 de um total de 110, o Brasil empata com o Tajiquistão e só é mais bem colocado que a África do Sul, Reino Unido e Uzbequistão. E com essa pontuação, o Brasil é praticamente uma exceção entre os países da América Latina. Isso porque no top 10 global das nações com as melhores taxas de saúde mental, metade é da região. Uruguai e Costa Rica obtiveram 81 pontos. El Salvador e Venezuela, 83. No Panamá, a pontuação chegou a 85. Além disso, na República Dominicana, que lidera o ranking mundial como o país com a melhor taxa de saúde mental, a nota foi de 91 pontos. Por curiosidade, Sri Lanka e Tanzânia aparecem na sequência. Voltando ao Brasil, somos, segundo o estudo, um dos povos que mais relatam sentir estresse e dificuldades com a parte mental de sua saúde. Vale dizer que, de acordo com o ranking, ter saúde mental em dia não é necessariamente ser alegre ou triste. Para calcular a taxa de saúde mental, a plataforma considera eixos específicos, como a habilidade de regular emoções e otimismo no futuro, como a pessoa se enxerga nos olhos dos outros, motivação, conexão entre saúde da mente e do corpo, capacidade das funções cognitivas e desenvoltura para se adaptar, ou seja, ser resiliente. Para se ter uma ideia, entre esses itens, o Brasil pontua acima de 70 pontos apenas em resiliência e motivação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. E um parecer conclusivo emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás revelou a desaprovação da prestação de contas da candidatura a deputada federal pela vereadora Ava Santiago nas eleições de 2022. Segundo esse relatório, a parlamentar foi solicitada a reembolsar o montante de R$ 59.151,79 aos cofres públicos devido à irregularidade nos gastos da sua campanha. Essa quantia pode chegar a ultrapassar os R$820 mil, dependendo da análise judicial sobre 4 pontos específicos da prestação de contas. O documento elaborado pela Assessoria do Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás identificou 5 itens irregulares na prestação de contas da candidata. Entre eles, destaca-se a contratação de funcionários para funções e horários idênticos, porém com remunerações discrepantes, resultando em um valor de R$39 mil. O parecer ressalta que tais contratos carecem de detalhamento e distinção das atividades realizadas, não atendendo aos critérios de aplicação correta dos recursos públicos. Por meio de nota, a vereadora Ava Santiago do PSDB destacou que o parecer é de outubro de 2023 e que os pontos levantados já foram respondidos para o órgão responsável e a equipe agora aguarda a revisão do parecer. A Tucana, no entanto, indica que a revelação do documento trata-se de ataques orquestrados feitos pela administração de Rogério Cruz do Republicanos. E Goiás cria quase 15 mil novos empregos formais em janeiro. A boa notícia, quem nos traz é Eduardo Bernardo. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e validados pelo Instituto Mauro Borges, mostram que Goiás criou 14.926 novos postos formais de trabalho no mês de janeiro de 2024. Com o aumento, o estado atingiu a marca de 1.533.000 pessoas empregadas formalmente.
O saldo é reflexo de 86.239 admissões e 71.313 desligamentos, representando um aumento de 59% na criação de vagas em relação ao mesmo período de 2023. Já o aumento na quantidade de empregados com carteira assinada representa um avanço de 0,98% no número de trabalhadores em Goiás. O resultado é o quarto melhor do Brasil e mais que o dobro da média brasileira, que foi de 0,40%. Goiás também obteve a segunda maior taxa de crescimento de empregados na região Centro-Oeste, ficando atrás apenas de Mato Grosso e à frente do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Todos os setores criaram novos postos de trabalho em Goiás, mas o segmento de serviços foi o que mais se destacou, com crescimento de 5.587 novos empregos, seguido pela construção e agropecuária. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. E prestes a disputar mais uma edição da Copa Libertadores, Gabigol está de olho na vice-artilharia geral da competição. O atacante, porém, deixou seu futuro no Flamengo em aberto. Gabigol é o maior artilheiro da Libertadores entre os brasileiros e o terceiro no geral. O atacante tem 31 gols, somando as passagens por Santos e Flamengo. Ele assume a vice-liderança se balançar as redes mais 6 vezes. Gabi empataria com os uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha. O primeiro colocado é o equatoriano Alberto Spencer, com 54. O atacante, porém, perdeu espaço no time de Tite e deixou a sua sequência no Flamengo em aberto. O Gabigol tem contrato com o rubro-negro até o fim deste ano. E o Sport entrou na última terça-feira com o recurso da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo ataque sofrido pela delegação do Fortaleza. Inicialmente será analisado o pedido de efeito suspensivo, que permitiria ao clube voltar a realizar jogos de portões abertos até o julgamento do mérito no pleno do tribunal. Não há prazo para a resposta. As prisões efetuadas pela Polícia Civil de Pernambuco de 4 suspeitos do ataque da torcida organizada ao ônibus do Fortaleza, realizadas dias após o julgamento do clube, foram incluídas no recurso do Sport e devem favorecer o pedido de diminuição da pena imposta na primeira instância de 8 jogos com portões fechados como mandante e uma multa de R$80 mil e sem direito à carga de ingressos em partidas como visitante. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h40. O mercado brasileiro da soja registrou alta nos preços no fim dessa quarta-feira. Os produtores de todo o país registraram vários negócios tentando aproveitar as altas. A Bolsa de Chicago foi o que favoreceu o tom positivo. O mercado fechou a quarta-feira com os seguintes valores. No Porto de Rio Grande avançou de R$ 124,50 para R$ 128 a saca. Em Cascavel, no Paraná, a saca valorizou de R$ 115 para R$ 118. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, o preço cresceu de R$ 124 para R$ 127. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca aumentou de R$ 111,50 para R$ 113,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço subiu de R$ 110 para R$ 111 a saca. E finalmente, aqui em Rio Verde, Goiás, a saca subiu de R$ 108 para R$ 110,50. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mais altos. Após o Banco Central americano definir a política monetária e divulgar novas previsões para a economia daquele país nos próximos anos, a alta ampliou consideravelmente. Até a decisão do Banco Central americano, um movimento de cobertura por parte de fundos e especuladores e o anúncio da venda do produto americano para a China garantiram a elevação, apesar do cenário fundamental ainda negativo para os preços. Sem grandes surpresas, o Fed manteve as taxas básicas de juros americanas sem alterações. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h41. A Associação Comercial Industrial de Mineiros realiza entre hoje e o próximo sábado, dia 23, no estacionamento do IP Shopping, o evento Expocim. E quem fala sobre essa ação é o presidente da entidade, André Dotto. A exposição, a primeira Expocim, ela tem como objetivo nós apresentarmos à comunidade mineirense e à comunidade da região tudo que há de melhor no nosso comércio, serviço e indústria de mineiros. Então aqui as empresas vão ter a oportunidade de apresentar para a comunidade os seus produtos e serviços, né? A possibilidade de lançamento de produtos novos, de posicionamento de marca
e de realizar negociações que podem ser vantajosas tanto para o consumidor quanto para a empresa. Certo. Esse evento vai ser realizado em qual local? Qual será o horário? O evento ele será realizado nos dias 21, 22 e 23 de março. A estrutura está montada no estacionamento do IP Shopping. Durante esses dias nós teremos vários atendimentos gratuitos, né? Aqui como teste de glicemia, exames telemedicina oferecido pelo parceiro Senai. Nós teremos atrações artísticas, teremos uma praça-alimentação com venda de bebidas. Então nesses 3 dias no estacionamento do IP Shopping vai acontecer todas essas ações aqui para a população de Mineiros. Bom, esse evento, né, ele se trata então aí de uma reunião aí dos comércios, né, das empresas, para que elas possam ter um momento ali para entrar em negociação, expor os seus produtos. Quem pode participar desse evento? É aberto para todo mundo? Tem que pagar alguma coisa para entrar? Não, o evento é aberto para todos, a entrada é gratuita e a população está já convidada a vir prestigiar o evento, né? A presença de todos é muito importante. Traga sua família, teremos um espaço kids aqui para a criançada também se divertir. Vai ser um evento muito bacana. É o primeiro evento que será realizado, tenho certeza que será um evento muito importante e gostoso para a população.